possivelmente vamos ter durante o treinamento. Eu gostaria de apresentar a vocês a Elienay, a enfermeira, ela que vai apresentar esse treinamento para nós. Obrigada por aceitar o convite, tá? Fique à vontade, ela vai se apresentar para vocês. Gostaria de falar para vocês, por favor, quando vocês forem fazer uma pergunta ou então relatar alguma coisa, uma experiência de vocês, levantem o braço que eu vou levar o microfone até vocês. Porque a gente está gravando para que outras pessoas que não puderam vir de outros plantões possam assistir também essa orientação. E se vocês falarem fora do microfone, a pessoa que vai assistir depois, ela não vai entender o que foi falado, tá? E aí vai ficar um negócio meio desconecto, né? Vai ter um silêncio e aí a explicação da enfermeira. Então, por favor, levante o braço que eu vou até vocês, tá bom? Fique à vontade, então. O momento é todo seu. Tem um microfone ali. Eu vou ficar com esse para vocês levantarem as mãozinhas, tá bom? Boa tarde para todos, tudo bem? Ai, vocês estão de parabéns, viu? Que eu estou vendo aqui a equipe bem participativa. De manhã também a gente estava com isso aqui, auditório cheio, hoje à tarde também, e chegando mais gente. Parabéns pela equipe. Vou me apresentar e depois eu quero conhecer vocês também, tá bom? Como a Patrícia já me apresentou, ela falou que meu nome é Elienay, vocês podem me chamar de Eli, bom? Tá passando uma lista aí, eu vou até aproveitar, depois eu vou pegar essa lista para mim também. Gente, então, eu trabalho com a parte de contraste já mais ou menos tem uns 15 a 20 anos já com essa área. E aí entrei dentro do hospital, igual vocês, trabalhando na área. Eu era enfermeira de pronto-socorro, fui para um hospital grande aqui em São Paulo, um Sírio, e fui entrar na área de pronto-socorro. E aí me perguntaram, né? Alguém aqui na entrevista, eu estava fazendo integração já, tem vontade de trabalhar no diagnóstico? Aí eu levantei a mão, né? A enfermeira que estava me contratando quis surtar. Como assim que você vai para o diagnóstico? E eles me deram uma chance para o diagnóstico, eu amei, né? Comecei a gostar e nunca mais saí da área. Quem quiser depois se arriscar no diagnóstico, que agora que vocês estão tendo tomo, é só um pezinho. É um campo muito amplo, a área de diagnóstico, é muito boa. E aí dentro do diagnóstico, depois passei por outras empresas e fui convidada para trabalhar com a Conimagem nessa área de aplicação, né? Eu sou especialista em produtos, application, e aí a gente trabalha agora com os materiais, com a injetora de contraste, trabalho com a área de biópsia também. E hoje, na Conimagem, o que eu vejo? Eu vejo a enfermagem depois eu vou saber quem é da enfermagem, quem não é. Mas eu vejo vocês, assim, muito aquém da área de diagnóstico. Não tem conhecimento nenhum na área de diagnóstico. E parece que as faculdades não falam muito. Pelo menos na minha época, quando eu fiz enfermagem, eu não escutava muito falar de diagnóstico. Você não fala como que é dentro de uma tomografia, como é uma ressonância, como que é. E hoje está crescendo muito essa área, porque os médicos, vocês sabem, não dão um diagnóstico sem um exame na mão. Eles querem ter o exame. Então, acabou aquela fase de que o médico ia lá, fazia aquele monte de... ficava examinando, palpando e vendo, fazendo ausculta. Então, hoje é muito exame. Se você vai no médico, você já vê o que você tem. Pede tomografia, ressonância, ultrassom, exame de laboratório e vai ver o que você tem. E a gente não está preparado para esse mundo. E esse mundo está crescendo, né? Está crescendo exames e mais exames, parte tecnológica. Hoje a gente tem robôs fazendo exames, fazendo consulta, fazendo cirurgia. E a gente, às vezes, está ali no mundinho. A gente tem que saber aonde que está o link da humanização, aquele amor que a enfermagem tem que ter, que a gente
é ser humana, nós somos seres humanos e temos que cuidar do outro ser humano como a gente gostaria de ser cuidado, né? Empatia. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder o time da tecnologia, que a gente está na era digital, a gente está inteligência artificial. Ninguém fazer uma prova hoje, você joga aí na inteligência, os professores já estão estudando outros métodos para como avaliar uma pessoa, porque você vai fazer uma prova, se você tiver com o celular na mão, você não precisa nem estudar, bem dizer, né? Você coloca ali, ele já responde a prova para você. Então, tem que ver como que a gente vai se adaptar. E a enfermagem tem que se adaptar também com isso. E aí eu queria saber o nome, o setor que vocês estão, se der para falar muito rápido, né? Vai passando assim, em geral mesmo. E também, assim, o que vocês gostariam de saber mais sobre o diagnóstico, o que vocês conhecem ou que não conhecem, não sei nada, quero saber, ou sei isso, sei aquilo, só para eu ter uma noção como eu vou abordar isso. Olá, boa tarde. Meu nome é Pamela, eu trabalho na farmácia, no setor da farmácia. E eu não conheço muito sobre diagnóstico, então aprender um pouquinho hoje. Boa tarde, eu sou Silvana, farmacêutica no período da tarde. Também não tenho muito conhecimento sobre a área de exames, né? Eu sou a Laura, da farmácia também. Eu já trabalhei na parte de tomografia e ressonância, mas era só para preparar o paciente. A fundo, eu não tenho muito conhecimento, não. Já conhece alguma coisa, ai que bom. Eu sou Juliana, da farmácia também, não tenho conhecimento. Josiane, da maternidade, não tenho conhecimento nenhum. Tá bom. Thaís, eu sou enfermeira da maternidade e também não tenho tanto conhecimento. E eu gostaria de saber sobre dosagem do contraste em adulto, criança. Tenho curiosidade em saber. Tá bom. Em RN. Tá bom. Se a gente não conseguir passar tudo aqui, porque é muita coisa, dosagem específica, eu vou mandar para a Patrícia depois. Boa tarde, meu nome é Bianca, sou técnica de enfermagem, trabalho no setor de internação e também não tenho conhecimento. Prazer, Bianca. Boa tarde, meu nome é Gilmara, sou do laboratório SUS, também não tenho conhecimento. Prazer, Gilmara. Boa tarde, sou a Cibele, sou da internação, também não tenho conhecimento. Boa tarde, eu sou a Cauane, técnica de enfermagem, sou da internação e não tenho conhecimento também. Tá bom, tá, Cauane. Prazer. Boa tarde, eu sou o Gabriel, enfermeiro da UTI. O único contato que a gente tem com os exames, na verdade, é o encaminhamento desses pacientes e acompanhar enquanto eles realizam. Então, pretendo aprender mais hoje sobre isso. Vamos lá, vamos lá. Boa tarde, eu sou Maiara, técnica de enfermagem na UTI. E também não tenho conhecimento, é mais acompanhamento mesmo. Boa tarde, meu nome é Douglas, trabalho no setor de hemodinâmica. Tenho um pouco de contato com contraste. Hemodinâmica, hemodinâmica. É o que mais sabe aqui, gente, ó, hemodinâmica. Boa tarde, meu nome é Gabriele, eu sou da internação, também não tenho muito conhecimento sobre. Tá. Boa tarde, meu nome é Victor. Sou técnico de enfermagem, sou da internação também, não tenho muito conhecimento não. Boa tarde, meu nome é Tatiana, sou do ambulatório SUS e não tenho conhecimento nenhum. Nenhum, tá bom. Boa tarde, meu nome é Carol, sou enfermeira da UTI neonatal, também só tenho conhecimento de acompanhar os pacientes. Boa tarde, meu nome é Juliana, sou enfermeira da UTI NEL, também só acompanhamento mesmo. Boa tarde, eu sou a Sabrina, sou da pediatria e também tenho só o conhecimento de encaminhar mesmo. Só encaminhar. Tá bom. Meu nome é Milena, sou enfermeira, R2 em obstetrícia, também não tenho muito conhecimento. Boa tarde, meu nome é Isabela, também sou R2 de obstetrícia, enfermeira. A gente também só acompanha alguns bebês, puérperas, mas não tem muito conhecimento. Boa tarde, meu nome é Beatriz, também sou enfermeira residente da obstetrícia R1 e eu também não tenho conhecimento nenhum sobre contraste. Ó, tá vendo? E ela é residente, hein? Ó, é recente aí, ó, a matéria. Boa tarde, eu sou a Regiane, técnica de enfermagem da maternidade e também só acompanho os pacientes, não tenho conhecimento nenhum.
tarde, eu sou Jéssica, sou enfermeira. No momento estou na farmácia, mas eu sou enfermeira do centro cirúrgico. Acompanho em alguns procedimentos que é realizado no centro cirúrgico, que é usado o contraste, mas não tenho tanto conhecimento. Ai, que bom. Boa tarde, me chamo Lafayette, sou auxiliar de farmácia e não tenho conhecimento também. Hoje vocês vão ter alguma coisinha. Volta a última fileira lá. Boa tarde, meu nome é Vera. Eu tenho conhecimento em contraste, também trabalhando na hemodinâmica. E agora, final de semana, não tenho técnico lá na tomografia. A enfermeira tem que ir lá colocar o contraste na bomba. Então, tenho um pouco de conhecimento. Gostei. Aí, ó. Até que enfim, alguém aí, ó, para enfrentar essa tomografia. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Carlos Henrique, sou da Cardio, térreo, não tenho conhecimento. Tá bom. Boa tarde, sou a Thaís, sou técnica de enfermagem da Cardio, também não tenho conhecimento nenhum. Então tem dois que é da hemodinâmica, que cobre tomografia de vez em quando. Então vamos lá, gente. O que eu vou passar aqui hoje para vocês? A gente vai falar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Contrário, né? Isso. A gente vai falar um pouquinho do papel da enfermagem, mas não só da enfermagem. Eu vou passar eu não vou seguir à risca o que está aqui, mas é só para vocês terem uma visão geral do que é. Como será que iniciou a tomografia? A gente vai começar a falar de tomo. A gente, dentro do diagnóstico, a gente tem um monte de aparelhos, né? Os mais usados são a tomo, ressonância, ultrassom. A gente tem a área de endoscopia, de PET-CT. A gente tem a medicina nuclear, enfim. E a hemodinâmica também, que é um exame muito importante dentro, que vai alto grau de grande quantidade de contraste também na hemodinâmica, que a gente vai fazer os estudos das artérias e das veias. Então, assim, aí vocês vão ver, a gente vai dar uma... E tudo isso começou com quem? Que esse senhor aqui, olha, o Randon, ele inventou uma tomografia que era só de crânio. Começou só com isso, no início. Então, era um buraco lá que você colocava a cabeça e aí saía a imagem. E aí depois foi aprimorando. Depois, ó, em 67, já esse daqui, outro, esse Rosefield, teve o primeiro protótipo, né? O inventor mesmo da tomografia. Depois, em 71. Então, assim, 71, tem gente que já está aqui hoje, que já era nascido, né? Então, ó, primeira tomografia, 72. Então, não é Vocês veem que são exames, são coisas mais atuais, não são coisas tão antigas assim, né? 77 foi instalada a primeira tomo, aonde? Na Beneficência Portuguesa de São Paulo. No Rio de Janeiro foi no mesmo ano, na Casa de Misericórdia, Santa Casa do Rio de Janeiro, para vir aqui para o Brasil. Né? E quando se iniciou a enfermagem da radiologia? Não sei se vocês sabiam que antes, quem funcionava a veia lá para fazer exame no paciente, que preparava tudo, era o técnico de raio-x. Eu vi que não tem nenhum técnico de raio-x aqui. Mas quem fazia tudo era ele. Ele funcionava a veia, ele preparava o paciente, ele fazia tudo. E isso foi até um dia que eles começaram a ver que os pacientes da tomo estavam passando muito mal, que tinha muita reação alérgica, que tinha síncope, que tinha vaso vagal, que tinha... Começaram a ver que tem alguma coisa errada nesse setor aí. E aí o técnico desesperado, coitado, ele não aprendeu a mexer com um ser humano com doença, ele não sabe. E aí a enfermagem resolveu englobar e pegar esse filho para ela. E aí o COFEM entrou no sistema em 1998. Eu já era nascida, já estava trabalhando já nessa época. Vocês aí já tem gente aí que já era nascido já, né? Porque hoje eu tenho que perguntar meio assim, porque ultimamente que eu fiz uma brincadeira da Bayer, né? Falei, se é Bayer é bom. Aí brinquei, ficou todo mundo com aquela cara assim para mim.
Aí eu falei, vocês nunca ouviram essas brincadeiras? Era uma turma que eu estava treinando, aí o pessoal... Eu falei, nossa, eu falei, então tô velha mesmo. Vocês já ouviram ou não? Tem gente que tá com uma carinha assim. Então tá, é porque ó, tinha uma propaganda na televisão no passado que tudo, era toda hora essa propaganda. Se é Bayer, é bom. Se é Bayer, é bom. Então ficou na cabeça da gente, se é Bayer, é bom. Então a gente não pode nem brincar, porque o pessoal mais novo, nunca ouvi essa frase na minha vida. Então é isso. Aí aqui, o COFEN entrou em 1998 e aí começaram a colocar enfermagem lá dentro. Quando eu entrei no Sírio, a gente tinha já essa divergência, porque estava começando a enfermagem a entrar. E o pessoal não aceitava, porque os técnicos, a vida inteira eu que fiz isso aqui, eu sempre funcionei, eu sempre fiz tudo e nunca deu nada, por que agora está começando a ter que vir fulano, beltrano? Então, assim, foi um negócio que a gente teve que construir. E agora que a gente conseguiu o espaço, a gente também não pode perder o espaço e ignorar o nosso trabalho, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? É um novo campo de trabalho, habilidade que a gente teve de conhecimento, a gente precisa de gente que entenda de emergência, entenda de anestesia. Vocês viram que tem funcionário aí de UTI. A gente precisa de gente que entenda sobre imagem e precisa de gente que tenha um perfil epidemiológico mesmo, né? Epidemiológico para pacientes de patologias. Como que eu vou ir proatividade? Para pacientes de patologias e hábitos apresentados e proatividade. Eu vou dar vários exemplos no meio, eu vou falando mais na frente e a gente vai dando esse exemplo. Aqui eu tenho um rapaz cuidando de um paciente aqui na tomografia. O que é isso? É um técnico ou um auxiliar, né? Ele ajuda o técnico de radiologia ou biomédico ou a pessoa que estiver realizando o exame, o auxiliar ou o técnico, ele vai ajudar a posicionar, ele vai funcionar o acesso, ele vai deixar o paciente confortável, porque o paciente algumas vezes vem com roupa cheia de ferrinho e você tem que tirar esses ferrinhos, senão dá alteração no exame. E nem sempre só um técnico sozinho ele consegue fazer tudo isso. Então, às vezes a paciente fica até constrangida quando é um rapaz sozinho. Tem uma moça da enfermagem, ou se é uma técnica junto com um técnico trabalhando. Então, os dois conseguem dar um conforto melhor para o paciente. E atender as intercorrências. Daqui a pouco eu falo de intercorrência. E as funções de um auxiliar de enfermagem para tomografia, quais são? Né? Ela é verificar o exame da pessoa diariamente, a limpeza da sala, zelar com bom funcionamento dos equipamentos. Eu sei que vocês cuidam bem, que eu vi que tem gente aqui da UTI, da hemodinâmica, e deve cuidar bem dos equipamentos. E suprir a sala com materiais, efetuar a limpeza, né? Controlar a validade dos materiais, checar os carrinhos de emergência. Receber o paciente, estabelecer acesso venoso, atender intercorrência e orientar os cuidados após exame e anotar no prontuário. Eu estou falando muito de intercorrência, né? Ó, esse daqui é um questionário que a gente tem, que tem várias perguntinhas dentro da tomografia. Esse daqui eu vou falar primeiro de tomo, tá, gente? Então, aqui eu tenho que saber o acesso venoso, eu pergunto se ela tem reação alérgica, se ela está com algum catéter central, se ela usa... Por que eu preciso saber tudo isso? Vamos entender a importância desse pré-atendimento? Por quê? Porque agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que dentro da tomografia precisa ter um carrinho de emergência? Por quê? Reação alérgica. Pode ter uma reação alérgica? É isso. O que mais que pode acontecer? Vocês querem comentar alguma coisa? Não? Gente, não é só reação alérgica. Paciente que vai fazer tomografia,
Agora vamos entrar para a realidade aqui. Eu preciso, além da reação alérgica, existem 2 tipos de reações que a gente pode ter. Reação alérgica e reação adversa. Alguém sabe me explicar a diferença de uma e da outra? Tirando a enfermeira lá atrás, que ela já escutou de manhã. Sabe? Reação alérgica. Eu tenho leve, moderada e grave. Leve. Qual que é a reação alérgica dentro da tomografia leve? Sabe aquele sensação que o paciente, não sei se você já fizeram, quem já fez tomografia? Já fez. Você fez com contraste? Um contraste? Não. Você sentiu uma sensação de um calor passando? Parece que vai fazer xixi na cabeça. Isso aí é a reação leve. É uma reaçãozinha que todo mundo tem, a maioria tem. Uma coisa importante para a enfermagem. Eu vou abrindo o leque, tá? Uma coisa importante, aconteceu esses dias lá em Campinas. O rapaz foi fazer o treinamento e a paciente reclamou para a filha que que o rapaz tinha mexido nela. Ela usou o termo, bulinado ela. E aí, até as pessoas descobrirem, tentar imaginar o que aconteceu lá dentro da sala, e foi descobrir que a senhorinha era meio confusa, ou não sei o que aconteceu, mas ela imaginou. Por quê? Porque ela sentiu essa sensação de ficar desse tamanho. Então, olha só, começando uma reação leve, que pode fazer um dramalhão. Segunda reação, moderada. Moderada, a pessoa pode ficar cheia de petequinha, começa a se coçar e você nem sabe o que é. Pode ser o contraste. Tudo dentro da reação. Depois eu vou falar a diferença de reação alérgica para adversa. Tá? Terceira, edema de glote. Começa a fechar. O paciente começa, ele nem percebe. Está dentro da tomografia, começa a tossir lá dentro. Você já pegou algum? Reação tossindo? Você já viu? A pessoa já começou, vocês já entraram com intervenção. Com hidrocortisona direto. Vocês viram? Isso aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma tomografia, não sabia que era alérgica, nunca nem imaginei. Eu tenho rinite alérgica, mas também nem imaginei que eu ia ter uma reação ao contraste. E eu estava lá fazendo, daqui a pouco... Sabe aquela coisa que você está tão focada com outros problemas que você está investigando, que você nem está pensando em tossindo na sala? Eu nem lembrei. Comecei a tossir lá dentro da sala e ninguém se ligou também. Quando eu fui ver, quando me tiraram da sala, eu estava com a cara inchada, a boca, parecia um negócio aqui, o olho inchado, rosto, e não conseguia nem falar. A boca... Não conseguia falar, aí sorte que o hospital era um hospital escola e todo mundo já veio um residente que rapidinho já fez uma adrenalina ali, já fui voltando, aí depois vai com corticoide e você vai voltando. Eu estava a ponto de ter uma parada cardíaca. Vocês viram como não é brincadeira? Eu vou tocar terror aqui um pouquinho para vocês. Em trabalhar na tomografia não é qualquer um. Não é para falar assim, como que é seu nome mesmo? A Pamela. Pamela, vai lá cobrir lá, porque tem um paciente lá que vai fazer contraste, desce lá para acompanhar. Aí você está lá e o paciente está fazendo contraste, aí você, eu estou atrasado com um monte de coisa, eu vou ali rapidinho, depois eu volto, né? E larga o paciente lá fazendo o exame com o técnico. E daqui a pouco, o paciente começa a tossir lá dentro da sala, começa a ter... O técnico não sabe nem o que é. Ele é técnico de radiologia, ele não estudou para a enfermagem, quem estudou foi você. E aí, o técnico começa... Daqui a pouco o paciente está tendo parada. Gente, há pouco tempo, ano passado, eu não vou falar onde, mas pouco tempo eu estive numa rede de clínicas, de hospitais, que estava um cliente faleceu dentro de uma ressonância magnética e as outras estavam tendo reações. E eu fui descobrir que tipo, o que é? Por que está todo mundo tendo reação alérgica? Será que é o contraste? Será que é o lote do contraste, né? Vocês estão da farmácia, será que é o lote? Será que é que está acontecendo com os pacientes? E aí eu fui ver
verificar. Daí eu ficava o dia inteiro em várias unidades. Eu ia, ficava um dia inteiro. Ah, eu vim para observar. É horrível isso, né? Você vem para observar, fica todo mundo com aquela cara para você. O que essa menina está fazendo aqui? Não, só estou vendo vocês trabalhar. Aí chegava cedo, ficava olhando, desde a hora que abriu, o que mexeu, o que fez, e só escrevendo, anotando tudo. E depois cheguei à conclusão que a maioria dos casos que estavam acontecendo não era reação alérgica. Sabe o que era? Reação adversa. Sabe o que é adversa? Se você abrir um frasco de contraste, eu abri aqui, esse aqui é o meu frasco de contraste, e eu deixar aqui, aberto, e ele ficou a noite inteira. Aí no outro dia de manhã, ai, contraste tá caro, eu não vou jogar contraste, tá caro, né? Eu não sei, mas eu não vendo, eu só explico. A venda não é comigo. Mas assim, nossa, não vamos deixar aqui, não vamos... Ah, tá novinho aqui, eu vou usar esse contraste. Aí usa contraste. E aí, no outro dia... Ah, uma outra coisa que acontece também. Sabe aquele extensor? Fica pendurado lá, o dia inteiro. Fica lá pendurado. E a pessoa esquece de pôr a tampinha embaixo. Fica aquele extensor. Isso acontece no andar também, viu? Na UTI, em qualquer lugar. Aquele extensor lá que você esqueceu de pôr uma agulha, esqueceu de pôr tampinha. Fica lá. Dentro da tomografia tem mais um agravante. O iodo, ele é altamente susceptível a se unir com outros tipos de molécula. Então, é uma molécula que atrai. E aí fica aquela molécula de iodo ali pendurada, ela vai grudar com outras moléculas. Quando ela gruda com outras moléculas, já transformou, já não é mais iodo ali. É um iodo modificado. Esse iodo modificado, na hora do exame, ele vai brilhar, vai fazer o mesmo papel dele, mas só que eu não sei o que vai acontecer aqui dentro. Uma reação vai dar. Isso é reação adversa. O paciente nem tinha alergia àquilo, mas você causou uma alergia, você causou uma reação no paciente. Então, isso é a diferença de um para o outro, tá? Então, para a gente ver isso que a gente vai dar uma olhada agora. Então, a importância de você evitar que o paciente tem que estar hemodinamicamente estável, né, que receba contraste, orientar o paciente antes do exame, preparar a punção venosa. Tudo isso é importante para a enfermagem, mas o mais importante é o pós, né? O que você está acontecendo durante o exame. Aqui é um frasquinho de contraste, Telebrix, esse contraste nem tem mais muito. 35 aqui, você viu que aqui está escrito o número 35 e aqui está 300? O que significa isso? Alguém sabe o que significa isso aí? Não? Isso aqui significa que são 300 moléculas de iodo que tem aqui dentro. O contraste tem 300 moléculas de iodo. Ó. Esse daqui que é o Ultravist, ele tem 300 moléculas de iodo. Esse daqui é um contraste da Bayer. E aí... Alguns, né? Como que surgiu o contraste? Isso aqui é uma curiosidade. Eles estavam fazendo uma pesquisa para um xarope lá na época, em 1923, ó, antigo. 1923, um xarope para tratamento de sífilis. Aí o sífilis estava matando muita gente e eles começaram a investigar. De repente foram fazer um raio-x de um paciente lá e viram que o raio-x brilhou. Nossa, o médico já, olha que legal, tá brilhando, dá pra gente enxergar tal estrutura, tal, quando entra aqui. Nossa, que bacana. Aí começaram a estudar. O Schering, em 1930, lançou no mercado a primeira geração de contraste iodado urográfico. Era para ver a urografia. Sabe a urografia excretora? Alguém já conhece esse exame? Que você vai urinando e vai vendo como que está a parte do rim. Então, era esse exame, o primeiro. Aí, depois, em 1960, foi desenvolvido o contraste iônico e não iônico. Né? Aí, a gente começou só em 60, até 5 anos atrás, mais ou menos, foi na época, um pouco antes da pandemia, um ano antes. Até essa época, a gente tinha esse contraste iônico e não iônico. O iônico dava muita reação e o não iônico não dava tanta.
Mas dava também, porque eu também tive reação, e era não iônico. Então, assim, aí você começa a ver que nem sempre o iônico, o porquê, aí eles começaram a ver que com o iônico não estavam vencendo de tanta reação, aboliram, graças a Deus. Tiraram o iônico e ficou só não iônico. Então, algumas coisas aqui eu vou pular, tá? Algumas coisinhas aqui, ó, que nem tá falando sobre contraste iônico, não iônico. Aqui eu falo das características do contraste, que ele é viscoso, osmolar, tem a ionicidade dele, para saber cátion e ânion. Eu não vou explicar, às vezes eu estou com biomédicos, com uma equipe, mas assim eu explico cada item. Mas eu não vou explicar aqui, para não ficar cansativo para vocês, tá? Então aqui, só para falar para vocês que não tem mais... Ó, isso aqui é uma imagem de um exame de hemodinâmica. Olha aqui, o exame, as arterinhas indo lá, quando você consegue enxergar tudo. Essa daqui, na verdade, ó, quando tem obstrução, ó, para a gente conhecer assim, o geralzão, que é o que nosso amigo trabalha ali na hemodinâmica, o Douglas, né? Vou esquecer porque é o nome dos chefes. Um dos meus chefes é Douglas, por isso que eu não esqueci. Ó, aqui, gente, vocês estão vendo que tá grossão aqui? Aí aqui ele não tá indo, o sangue começa a ficar fininho, porque tem uma obstrução aqui. É isso que o médico faz o exame, para ver onde que tá as obstruções. Para ele tentar desobstruir, se for um cateterismo, ele vai tentar desobstruir isso daí, tá? Cuidados no armazenamento do contraste. O pessoal da farmácia gosta disso aqui. Não guardar num lugar mais escuro, não deixar embaixo de luz, né? Longe de aparelho de raio-x. Tem gente que guarda dentro da sala do raio-x. Aí tem estudos que falam que o raio-x dissipa, que não estraga, outros falam, pelo sim, pelo não, se tiver como guardar em outro lugar, é melhor. Acho que vocês ficam guardados na própria farmácia, né? Ótimo. Aqui, temperatura, para guardar de 15 a 25 graus, tá? Senão ele pode cristalizar. Gente, às vezes, vocês que vão fazer exame de vez em quando, vai estar pendurado lá o catéter. O contraste cristaliza muito rápido, ele fica parecendo uns pedacinhos de vidro. Quando tiver cristalizado, joga tudo fora e pega tudo novo. Não pode fazer nada cristalizado, que você está mandando esses cristais para dentro do paciente. Pelo amor de Deus, né? Por favor. Então, não pode fazer nada cristalizado. Estufa. Eu já sei que vocês não têm estufa aqui. Agora vamos entender por que eu preciso de estufa. Vamos lá. Vou abrir mais um parênteses aqui. O contraste, ele é uma droga altamente vesicante, irritativa e nefrotóxica. Então, ele acaba com o rim da gente. Ele é uma droga, ele não é... Eu vou falando assim, pessoal, meu Deus, nunca mais quero fazer contraste na minha vida. Por quê? O contraste, ele é uma droga, ele vai atingir o seu rim. Quem tem lesão renal, ele é absorvido totalmente, ele é metabolizado no rim. E ali ele já vai danificar 50% do seu rim. Se você não tem, se você já tem uma função renal, que uma ureia creatinina alterada, se você já tem, o que mais que eu posso falar aqui? Se você já tem uma ureia creatinina alterada, se você já é um paciente mastectomizado, por exemplo, e você vai fazer um contraste, nem deve, né? Você nem deve funcionar um paciente mastectomizado. Mas, sei lá, por algum azar do destino, você puncionou aqui uma veia. Você pode fazer o paciente perder o braço. Porque se o paciente infiltrar esse contraste, por ele ser vesicante, ele não é nefrotóxico, ele não é necrosante, igual uma droga, um quimioterápico. Mas ele é irritativo. E ele pode ficar ali, aquela droga vesicante ali, e ela vai ficar ali machucando aquilo ali, pode evoluir a chegar a perder o braço do paciente.
Só um resumão de tudo, tá? Tem coisas mais complexas para explicar aí, mas é um resumão de tudo. Então, e o que tem a ver com a temperatura? Sabe óleo de cozinha? Quando você coloca o óleo na frigideira, assim, e aí vem aquele, quando você coloca aqui, como é que é o óleo? Ele é fininho? Como é que ele é? Viscoso, grosso, não é? Parece um negócio assim que você põe. E quando você esquenta o óleo, quando você liga o fogo que o óleo esquenta, como que ele fica? Fica mais fino. Aí o óleo, sabe quando você vai fritar ovo, você esquenta, aí ele começa a escorregar na frigideira, assim, porque você esquentou. É a mesma coisa do contraste. Contraste é grosso. Quando vocês esquentam ele vai passar fininho. Fininho é a mesma coisa de você dizer assim pro corpo, ó, ele entrou aqui no corpo, o sangue vai falar, credo, Deus me livre, não quero esse negócio aqui no meu corpo, pelo amor de Deus, não quero, já vai dar reação. O corpo já está dizendo, mas é como se você estivesse enganando o corpo, ó, tá 37 graus, ó, a temperatura do corpo, ó, ele tá quentinho, tá bonzinho aqui. Aí você, tem um negócio diferente aqui, mas ele tá dentro da temperatura, eu vou aceitar, vai. É como se fosse isso. Você está enganando o corpo, colocando numa temperatura do corpo. Então, o ideal seria ter uma estufa, né? Não sei como vocês vão negociar, depois conversa com o Ronaldo aí, né? E aí o Ronaldo vê uma... Tem estufa? Tem. Agora, mas na Tomo não, né? Não, né? Então, depois vocês podem... Ótimo, ainda bem, para não, né? Menos mal, porque hemodinâmica é mais, né? É mais grave ali a situação. Então, mas na tomografia é bom ter também, porque o paciente também pode ter reação lá dentro da tomo, tá? Depois vocês conversam com o Ronaldo sobre isso daí. Então, para o contraste passar mais fininho e meio que dar aquela enganada no corpo. E não utilizar frascos abertos por mais 24 horas, né, gente? Pelo amor de Deus. Reação adversa. Lembra da reação adversa. Deixa 24 horas o negócio aberto e sabe lá o que entrou ali, além de ter risco de cristalizar, por favor. A solução aspirada no frasco não deve ser reesterilizada. Ai, nem me fala. Eu já vi isso aí. As pessoas viam um restinho lá. Mas sobrou isso daqui, eu vou guardar, vou colocar na estufa de novo. Amanhã eu uso, vou mandar para esterilizar. Posso esterilizar? Pelo amor de Deus. Vou contar um segredo para vocês. O segredo está sendo filmado, né? Mas vocês não vão passar para ninguém aqui, é só aqui para vocês mesmo. Gente, a seringa de tomografia é a única seringa que pode esterilizar. Vocês sabiam dessa? Sabia, ele já sabia. É a única seringa que pode esterilizar. Por quê? A Anvisa autorizou, porque era uma seringa muito cara, é uma seringa que o pessoal... E nem todos os hospitais iam ter condições de fazer tomografia em todo mundo, principalmente o hospital público, não ia ter, né, para fazer tomografia em todo mundo. Então, eles autorizaram esterilizar. Mas as empresas donas das marcas, tipo das marcas das injetoras, eu trabalho com injetora, faço aplicação das injetoras. Vocês acham que elas vão deixar isso daí facinho, assim, para vocês esterilizarem? Não. Então, assim, você colocar a seringa, e se você for esterilizar, aquele êmbolo da seringa, ele começa a derreter, ele não dá complacência, ele começa a vazar contraste. Vaza contraste, estraga a injetora, além de perder o exame. Então, esquece esse negócio de esterilizar. Tem autorização, mas não vai dar para esterilizar, tá bom? Eu estou falando ali porque vai que alguém tem a ideia, a Eli falou que pode, mas não dá, porque as empresas já sabem disso. Vias de administração. Eu posso fazer na mão, né, na veia, com via oral, via retal e via intratecal. Né? Essa intratecal é muito feita no centro cirúrgico, não sei se você já viu, né? Mas ela às vezes é feita no centro cirúrgico. Via retal. Vamos supor, Deus me livre, mais aqui, já vou até falando aqui, mas vamos supor que eu, a Eli, estou com uma dor abdominal a esclarecer, vim aqui fazer uma tomografia.
Aí vou lá fazer a tomografia com essa dor abdominal esclarecendo. Minha barriga está super distendida, eu estou com dor e eu vou lá fazer um exame. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, meu amigo aqui, como que é o nome do meu amigo? O Lafayette. O Lafayette vai, você nem é da enfermagem, mas faz de conta, tá? Faz de conta. Aí você vai puncionar minha veia. Você pergunta, oi, dona Eli e tal. Aí você olha aqui, não tem nada de veia. Aí você vem, você que é da enfermagem, não tem nada de veia. Você achou com o gel mais fininho. Qual que é o gel que você ia pegar? 24. 24, sabia que ela ia falar 24. Aí ela vem e pega aqui minha veia com gel com 24. Aí pegou aqui. Aí o Lafayette fala assim, ó, é o que tem. Aí vem e fala para você, como que é seu nome mesmo? A Jéssica é a biomédica que está fazendo o exame. Ô, Jéssica, aí a Jéssica fala assim, Lafayette, olha, eu não deveria fazer com 24, porque ela está com uma dor abdominal esclarecer e eu vou precisar fazer contraste. Mas aí você fala assim, mas não tem jeito, não tem outra veia. Aí a Jéssica vai falar assim, faz de conta, tá, Jéssica? Tá bom. Tá bom, tá. Vou fazer assim mesmo. Tá. Vou fazer o exame com gel com 24. E aí, sabe como vai sair esse exame, gente? Olha lá. O tomógrafo, ele tem um colimador que passa lá, sabe aquela roda que tem lá brilhante? É um colimador que chama. E ele vai rodando. Ele tem uma velocidade que pode ser de 2 canais até 170 canais. Hoje tem tomógrafos assim, muito evoluídos. E aí ele vai rodando. Quanto mais ele roda, mais rápido ele faz as fatias, que são os cortes. Lembra aqueles cortes sagitais? Ele vai se fatiando. E aquelas fatias vão indo para a tela do técnico, que está fazendo as imagens. Só que eu tô com uma dor aqui na barriga. Até passar aqui minhas fatias. E eu não sei, mas eu tô com um tumor lá no meu intestino, na região distal do meu intestino. E até passar esses cortes lá no meu intestino e o gel que o Lafayette me puncionou, que é 24, o contraste tem que brilhar lá no meu tumor. E até chegar esse contraste, passar aqui na minha grande circulação, na minha pequena circulação, na minha grande circulação, e chegar aqui no meu intestino, e aí cortar, e aí pegar exatamente aonde está o tumor, já foi. A máquina já cortou, e já foi, e o exame, e foi o laudo para o médico. Faz de conta que você é a doutora. Como que é seu nome? Ah, então, ela que vai ser a médica. Foi o quê? Falso. Foi um falso. Eu tinha o tumor e não apareceu, porque não deu tempo chegar lá. E aí o médico falou, não tem nada. O médico errou? Não, o médico está certíssimo. Quem que errou nessa história? Quem que vocês acham que errou aí? O Lafayette, mas quem errou também? A Jéssica também. Porque a Jéssica aceitou fazer do jeito que, de qualquer jeito. O Lafayette nem se esforçou, pegou de qualquer jeito, e a Jéssica, tudo bem, vou fazer. E aí, gente, a dona Eli aqui, passa 1 mês, 2, 3, eu tô com o quê? Quando foi descobrir, eu já tô com meta. Já tô com metástase. Já foi para minha circulação, já foi. Olha só, o que é isso daí? Uma artrogenia. Vocês estão matando a pessoa, fazendo uma... É forte, né? É forte isso. A gente está matando a pessoa por negligência. Por negligência, porque você poderia... Ah, não, gente, tem que ser o 18. Vou tentar com 20, pelo menos. Não vai dar, esse 24 não serve. Não, vou tentar um pouquinho mais. Olha, vamos tentar fazer alguma coisa. Mas a gente não pode fazer de qualquer jeito. Esse é o papel do nosso no diagnóstico. Porque eu vejo que é muito jogado, sabe? Quem vem, tem que ir lá cobrir. Porque a maioria de vocês fala assim, eu conheço tomografia de ir lá acompanhar os exames. Não é só acompanhar. Lá é um setor que tem pessoas vulneráveis que precisam de você com cuidado todo especial, que você pode estar matando também, de não ter cuidado direito.
Entendeu? Então, é só algumas partes aí. Por que que tem? Pode ser que alguém chame você para passar uma sonda retal. De repente, o médico já sabe que tem um tumor e o médico vai falar assim, olha, eu não vou conseguir chegar ali no intestino dela, o contraste não vai dar tempo. Eu vou pedir uma sonda retal para ir contraste por ali. Pode ser. Eu vou ficar reclamando? Ai, pô, porque eu vou ter que passar a sonda retal. Gente, mas é a vida. É a vida. Vocês não escolheram cuidar do ser humano? Vocês escolheram ser profissionais da saúde ou da doença? Da saúde. Às vezes eu vejo muito dentro da enfermagem, em tudo, não é só enfermagem não, farmacêutico, fisioterapeuta, biomédico, todo mundo quer ser profissional da doença. Faz de qualquer jeito, não sei o quê, e esquece que está gerando doença no paciente, e esquece que você é profissional da saúde. Você tem que dar um proporcional bem-estar do paciente. Então vamos lá no próximo. Esse aqui eu vou pular, porque aqui a gente nem usa mais muito água, contrastar por água. Deixa eu beber um gole de água, só para vocês verem. Isso aqui que a gente está fazendo, às vezes o médico manda diluir água no contraste. Mas, às vezes, só o fato de você beber água já está contrastando. A água também é um tipo de contraste. Toma água, gente, isso aí. Ah, um negócio que eu não falei de manhã. Como o contraste ele é nefrotóxico e acaba com o rim, é obrigação sua, que trabalha na unidade de internação, na UTI, em qualquer setor, e os que vão acompanhar a tomografia também, é obrigação sua fazer o paciente tomar água. Antes e depois, principalmente depois. Porque, tudo bem, está em jejum, não pode tomar água, mas depois tem que tomar. Tá bom? Por quê? O rim dele vai ficar com aquele negócio cozinhando. Lembra que ele estraga 50% do rim? E aquele negócio vai ficar cozinhando lá o rim dele, sei lá quanto tempo, e você não manda ele tomar água. E ele não. E o brasileiro já, por si, já não gosta de tomar água. Não é verdade? Eu estou mentindo? A gente quase esquece de tomar água. A gente é natural do ser humano, a gente quase não toma. Eu estou vendo que vocês estão de parabéns. Estou com a garrafinha aí do lado. Mas assim, nem todo mundo gosta de tomar água. Se você não manda ele tomar água, gente, vocês estão fritando o rim dele lá. Pelo amor de Deus, manda ele tomar água naquele dia. Ó, muita água hoje, viu, dona Maria? Aqui, acesso venoso. Tem que ser calibroso. Tem que ser calibroso, não pode ser fininho. Se for fininho, não vai dar tempo chegar lá no tumor da dona Eli. Deus me livre, não é meu não, mas não vai dar para chegar lá no tumor da dona Maria, tá bom? Tem que ser. Aqui, preferencialmente exclusivo. Ai, eu posso contar de novo? Posso contar? Semana passada, meu marido veio com uma história para mim. Meu marido trabalha no SAMU. E aí ele veio e falou, amor, olha, você não sabe o que eu vi. A gente chegou com um paciente lá para levar o paciente no hospital. A moça veio receber o paciente. Gente, olha, não gosto nem de falar, dá até vergonha de falar isso, ainda filmado, mas eu vou falar. Aí estava aqui, dá o seu braço aqui. Aí estava aqui a veia da mulher aqui puncionada, bonitinha. Quem é da enfermagem sabe o que eu vou falar. Aí ele veio aqui, estava aqui, ó. Terceiro dia que estava vencendo a veia aqui. Estava no dia de trocar, que é 3 dias. Estava no dia de trocar. Aí a enfermagem na frente do meu marido pegou, tirou o papelzinho. O paciente estava chegando no hospital, ela nem quis saber. Ela tirou, colou um outro e pôs a data de hoje. O que vocês acham? Aí o paciente chega lá, vai fazer o quê? Tomografia, que o médico quer conhecer. Vai fazer tomografia, o que vai acontecer? Vai estourar essa veia, vai estourar, vai fazer uma lambança no braço do paciente. E o coitado lá da tomografia acreditou. Gente, eu não acredito que tem enfermagem tão assim. Olha, gente, olha como a gente está sendo profissional da doença. Não, eu tenho que falar essas coisas, porque se eu não falar, quem fala? Né? Eu tenho que falar. Eu que sou enfermeiro, enfermeiro é educador. Todo mundo que é enfermeiro, vocês têm que saber que vocês têm que falar, gente. Não pode deixar. Olha, porque eu vou contar a história que eu contei de manhã também. Até um tempo atrás eu não falava essa parte. Eu falava assim, a minha obrigação é fazer aplicação de injetora.
Eu tenho que ensinar a mexer na injetora e para a enfermagem não tem paciência, eu começo a falar demais, um faz cara torta, outro faz não sei o que está com sono. Eu nem vou falar mais. Aí eu fico assim, nem vou falar, eu só ensino a mexer na injetora e vou embora para minha casa fazer minhas coisas. Não é? Não tô errada? Não tô certa. Até chegar a pandemia. Porque um tempo atrás, antes da pandemia, eu fui fazer aplicação num hospital lá em Guarulhos. Agora eu não vou falar o nome do hospital. O hospital lá em Guarulhos. E aí, eu nasci em Guarulhos. Minha mãe morava lá, depois ela foi morar no interior, lá em Arthur Nogueira, não sei se vocês conhecem, interior lá de Campinas. A minha mãe ficou lá morando uns anos, e aí meu pai falou, olha, minha casa lá em Guarulhos está ficando velhinha, eu vou morar lá para cuidar da minha casa. Minha mãe não queria de jeito nenhum, mas meu pai insistiu tanto, ela foi para lá. E aí ela chegou lá, ficou lá de novo, morando em Guarulhos, e veio a pandemia. Minha mãe pegou Covid, logo no começo. Minha mãe estava sem convênio, porque estava morando num outro lugar. Estava tudo bagunçado. Ela foi para onde? Num hospital público. Justo nesse hospital que eu fui lá fazer o treinamento. Quando eu fui fazer o treinamento, eu vi que a enfermagem lá era muito assim. De qualquer jeito, sabe? Mas eu fiz minha obrigação. Ensinei a mexer na injetora e tchau, fui embora. E aí, a minha mãe foi fazer tomografia, essa enfermagem não deixou nem eu entrar lá. Eu falei, mas eu conheço aqui, eu vim fazer. Como estava naquela época da pandemia, foi um caos. A gente não conseguia, tinha nem acesso. Eu sou enfermeira, eu sou application, eu vim fazer a aplicação da injetora, mas não pode entrar, não pode entrar. Não me deixaram nem ver minha mãe dentro da tomografia, nem para eu ver o exame dela lá, que era os exames do Covid lá, né? Eu não consegui ver nada, não consegui acompanhar. Depois foi muito sofrido para mim ali naquela fase. E depois eu fui vendo que estavam pegando gente, tipo mutirão, pega qualquer um e joga lá, porque ninguém estava querendo dar. E as pessoas que estavam adoecendo e ficando em casa, foi muito terrível. Vocês viveram a época da pandemia dentro do hospital? Vocês viram como foi terrível, né? E aí eu vi assim, e eu comecei assim, depois daqui, eu em casa, eu ficava nas minhas orações pela minha mãe, orando direto pela minha mãe, e eu ficava assim, Senhor, quem será que está cuidando da minha mãe? Eu ficava pensando, quem será que está cuidando da minha mãe? Será que é uma daquelas que mal sabia funcionar a veia? Será que é um daqueles que, de qualquer jeito? Será que era um daqueles? E aí você começa a ficar refletindo. E aí eu mudei meu jeito de fazer aplicação. Hoje eu falo tudo, eu posso ser a chata, mas eu falo. Se precisar ensinar a funcionar a veia, eu ensino. Se precisar fazer, no seu, eu fico até mais tarde, eu falo, eu replico, eu falo dos riscos. Gente, porque você não sabe o dia da manhã, podia ser sua mãe, podia ser sua irmã. E uma pessoa dessa que você faz de qualquer jeito, pode perder a vida e mexe com uma família inteira. Não mexe? Mexeu com a vida do meu pai, da minha irmã, da minha tia, do meu sobrinho e de todo mundo. E mexe, e minha mãe cuidava de uma criança que era órfã de mãe já. E aí o menino ficou de órfão de mãe e de tia e de um monte de gente. E um não quer cuidar e outro joga para cá. Eu falei, gente, olha o transtorno na vida dessa criança. Na vida de tanta gente por causa que uma pessoa morreu. E aí a gente fica vendo hoje como uma vida é importante. Você pode desligar para mim? Pode apertar esse vermelhinho aí? Obrigada. E como uma vida é importante. Então a gente não pode ser daquele que fazer de qualquer jeito. Gente, por favor, desculpa, vocês me perdoem de falar dessa forma, mas eu preciso falar essas coisas, eu não posso deixar passar assim. Então vamos lá, tipos de injeções. Em bolos, em bomba injetora. Pegar um cara mais rápido, quem que é? Como que é seu nome mesmo, meu amigo? O Gabriel. O Gabriel é o cara do bolos. Eu não sei se é verdade. Faz assim, você faz bolos lá, Douglas? Às vezes faz? É? Não, só injetora. Só injetora. Então, assim, pegar o cara mais rápido de bolos e falar, vamos fazer em bolos. E aí,
não chegou, fizeram um estudo, diz que não chegou nem a 1 ml por segundo. Então, assim, agora você imagina, a nossa injetora, ela vai de 1 a 10. Você acha que vai em 1 ml por segundo? Não vai nem fazer cosquinha. Quem que é da UTI mesmo? Vocês não da UTI, né? Outra coisa, vai que um dia um paciente da UTI não está sem bomba. Eu sei que vocês nunca vão fazer isso. Vai que um dia está sem bomba. Aí, como que é seu nome? A Isabelle. Sabrina. A Sabrina fala assim, eu vi uma bomba lá na tomografia sem uso. Vou pegar lá. Se por acaso, eu sei que vocês nunca vão fazer isso, mas se pegasse, o que ia acontecer? Você que está acostumado a fazer nora, tipo 1 ml hora, se você colocar numa injetora de tomografia, 1 ml por segundo, 1 ml por segundo, na verdade, ela vai 200 ml naquela seringa. Ela iria entender que você quer fazer 100 ml por segundo. Então, se fosse uma nora, você mataria o paciente na hora. Então, assim, sem pensar. Então, vocês veem como é complexo? Olha como é legal para avaliar na tomografia. Você vai injetar um negócio que está ali, 100 ml, e vai muito rápido, é muito rápido ali. Então, ali é 4, 5, é por segundo. Às vezes, em 5 segundos, corre 100 ml. É muito rápido. Então, você vê assim que é muito gostoso trabalhar na tomografia, mas é risco, é arriscado. Então, você tem que saber. Atrás dos gelcos, vocês sabem disso, né, gente? Não tô chovendo no molhado, mas todo mundo sabe que atrás do gelco está escrito quantos milímetros, ml por segundo ela suporta, né? Que o gelco 16 suporta até 5, que o gelco 18. Ó, eu pus aqui o gelco 22 em vermelho, porque já estou querendo dizer que o 22 já não é para fazer. Não é para fazer. O 24, então, amiga, ó, você que falou do 24, nem sonho. Nem sonho, só se for um bebezinho. Ó, então é o 20 para cima, tá? Um 20 para cima que a gente pode fazer. Paciente mastectomia, vocês já sabem que não deve fazer. Acesso venoso central, não é AVC, não, é acesso venoso central. Vocês acham que pode fazer? O que vocês acham? Sabe o que acontece no acesso venoso central? Ele está lá. A ponta do acesso venoso, ele fica no átrio direito. No átrio direito. Se você, aquela ponta, na hora que você vai com aquele fluxo enorme, ele começa a fibrilar. Ela fica assim, ó, parecendo uma mangueira. Sabe quando você abre a mangueira com tudo que você não pegou a ponta, que a mangueira fica serpenteando assim? É a mesma coisa que acontece aqui no coração. Ele fica serpenteando, isso aí pode causar o quê? Uma parada. Uma parada cardíaca. Então, ninguém quer ter parada. Vocês viram quanta coisinha que pode acontecer na tomografia, gente? Não é uma coisa bobinha? Não. Pode falar. Se o acesso venoso for na femoral, por exemplo, que ele fica na veia cava inferior, mas ele não tem contato com o coração. Ele só é um acesso profundo. Então, nesse caso, não teria contraindicação. Ele não teria. Eu poderia fazer. Poderia fazer, mas faz com fluxo menor, não põe um fluxo tão elevado. Eu faria com fluxo de 3, de 2, dá para fazer, na bomba. E um periférico na jugular? Pode fazer também. O risco, na verdade, na jugular, não é nem... Na verdade, assim, o risco é mais da infiltração. Se você tiver uma ciência que ele está muito bom, que está muito, não tem risco nenhum, até dá para fazer. Agora, se você tiver na dúvida, não faça. Porque se infiltrar, imagina filtrar aqui, um negócio no pescoço, uma droga vesicante daquela. Então, o risco maior é esse, tá? Mas dá para fazer. Então, viram? Angiotomo sempre funciona em membro superior direito, tá, gente? Por quê? Porque, olha, lembra da veia cava? Ó, a veia cava é a primeira que vai chegar aqui. Como você quer fazer uma angiotomo, você vai estudar aqui essas artérias do coração, as coronárias, você está estudando aqui dentro. Se você
faz aqui, ele vai ter que passar na grande circulação, na outra até chegar aqui. Esse daqui não, ó, ele já vai direto, vai pela veia cava e aí vai mais rápido, tá bom? Vamos lá. Isso daqui eu não vou falar, que é condições que influenciam a qualidade de exames, não tem ninguém que faz exame aqui. Então, doenças pregressas. Do camarão, vocês acham que o camarão tem... Quem tem alergia a camarão pode tomar contraste ou não? O que vocês acham? O que você acha, Douglas? Você acha que não? Acho que não tem nada a ver? Isso mesmo, Douglas. Parabéns. Não tem nada a ver, é mito, tá, gente? Não tem nada a ver. Realmente, ó, não se engane, o risco de reação ao contraste iodado não está somente ligado ao componente do iodo, e sim ao grau de reação alérgica que ele já teve, tá? Então, não é mito, realmente. O Douglas está certo. Ele falou que ele já fez até. Contraindicações. Vamos ver o que a gente tem de contraindicações. Dentro do tomógrafo, a única contraindicação que você tem é paciente claustrofóbico, paciente obeso, mais de 200 quilos. 150 a 200. Por quê? Porque vai ter que fazer em campo aberto, vai ter que fazer em... Não dá. O tomógrafo, às vezes, não suporta. Né? Ele nem vai conseguir passar ali. E o contraste, as reações alérgicas e as adversas. Né? Que dentro aqui tem uma injetora, mas as reações. Quais as condições, né? Primeira coisa que eu não faria, mas aí vai de hospital para hospital, sem acompanhante. Vai fazer contraste? Vai que a pessoa passa mal. E aí? Quem que você vai chamar? Tem acompanhante? Eu chamar eu. Mas aí cada hospital tem o seu protocolo, tá? Segunda coisa, suficiência renal. Insuficiência renal. Paciente tem insuficiência renal, lembra que eu falei do negócio dos 50%? Ó, tem uma perda renal de 50% quando a creatinina vai sair muito elevada. Então, se a creatinina do paciente está elevada, está alta, é porque ele já tem perda de 50% do rim dele. Aí você vai colocar um negócio que vai influenciar mais ainda no rim. Ó, contraste iodado tem excreção renal. Logo, todo paciente deve ser questionado sobre a função renal dele. Então, a excreção dele é renal. Aí você vai correr mais risco ainda. Então, eu ficaria, né, acenderia o... Aí tem várias coisinhas aqui falando do contraste renal. Você simplificando, só saber que tem que verificar se ele é paciente renal mesmo e quanto que está a ureacreatinina dele. Aqui, ó, eu fiquei com essa boca aqui, gente, quando eu tive a minha reação alérgica. Fiquei com essa boca desse tamanho aqui, tadinho do neném. E aí ficou pior, porque ficou a boca assim, o olho grande, ficou uma coisa horrível. Aí, eu que já tenho reação, o que eu vou fazer quando eu precisar fazer novamente contraste? Eu já precisei, uma dessensibilização. Aí, o que vamos fazer? A gente vai fazer o contraste. Lembra que ele falou lá do corticoide? Então, vai tomar corticoide e aí vai proteger o corpo, não vai ter reação ao contraste, tá? Aí, aqui tem vários médicos, aí cada hospital tem o seu protocolo. Aqui é um protocolo de um hospital que eu peguei, que mostra aqui, ó, tomar um comprimido de meticortem no terceiro dia, depois no segundo dia, depois no dia do exame. Mas aí cada hospital tem o seu, tá? Metformina. Vocês sabiam que quem faz uso de metformina não pode tomar contraste? Por quê? Porque a metformina, ela se junta com o iodo e ela dá esse negócio aqui que chama biguamida. O uso de contraste, né, que vai dar essa biguamida, ela pode levar a uma acidose lática. O que a acidose causa? O que ela pode causar? Ela pode chegar a uma parada. Ninguém quer ter uma acidose lá no meio na tomografia. Então, cuidado, tá? Então, a acidose, metformina, daonil, glifage, todos esses remédios. Ah, e a insulina? Tem muita gente que me pergunta. E a insulina tem alguma coisa a ver? O que vocês acham?
Não, não tem nada a ver, porque o que tem a ver é a substância que tem dentro do Downhill, que é aquela, que é a biguamida, tá? Tiroide. A única intercorrência do tiroide, da tiroide é porque, do hipertiroidismo, é por conta que já tem uma alta quantidade de iodo aqui. Aí, assim, você vai dar mais iodo para a pessoa, né? Fique esperta com isso. E aqui, polistemia vera é um tipo de doença sanguínea, como se fosse uma leucemia, não é? Mas é uma espécie que ela vai diminuir mais ainda os glóbulos vermelhos da pessoa. Então, se a pessoa tiver, não pode fazer contraste. E na gravidez, porque vocês já sabem, porque é o nenenzinho que está aqui, a gente não vai querer expor o nenenzinho ao raio-x, tá? Aí aqui, reação leve, reação moderada. Reação leve, algumas características de reação leve, ó, prurido, calor, calafrio, espirros, ó, tosse. Aqui está falando na leve, mas geralmente quando a pessoa está tossindo já está bem ruinzinha já. Reação moderada. Reação, geralmente o mais importante é a vermelhidão. Ela começa a aparecer um monte de petequia vermelha. E a grave é edema de glote, edema agudo de pulmão, arritmia e choque, chegando até uma parada cardiorrespiratória. Vocês viram que bonitinho que é a tomografia? Não é um exame assim para ir lá só levar o paciente e pronto, né? Extravasamento. Extravasou. Lembra que eu falei que é uma droga muito vesicante, que machuca? Extravasou, faz uma compressinha de gelo, orienta o paciente 3 vezes ao dia, liga para o paciente, Dona Maria, como é que está seu braço? Porque a gente não sabe o que pode desenvolver aquele braço lá dela. E em casa manda fazer uma vasodilatação. Fez uma vasoconstrição na hora, depois uma vasodilatação com água morninha. Depois no outro dia, primeiro dia água fria. Nos outros dias pode pôr no braço na água quente para dissolver aquilo ali, tá? Punções que podem ocorrer extravasamento, que a gente já falou, né? 24 horas, mais de 24 horas. Olha, pelo amor de Deus, gente, não esquece dessa menina que trocou esses papelzinhos. Por favor. Ah, um outro negócio que isso aqui eu não falei de manhã, mas eu tenho que falar para vocês. Existe um negócio que tem, deixa eu ver isso aqui. Eu vi que vocês não estão fazendo aqui, que ainda bem que vocês ainda não estão. Vocês acabam, o sistema joga tudo fora, né? Isso é todo o material por paciente. Se amanhã ou depois vocês forem trabalhar com material que usa o dia inteiro e troca uma partezinha, a gente vai vender um negocinho desse daqui para vocês, que tem uma pontinha que chama válvula antirrefluxo. Existe um estudo sobre essa válvula que ela não deixa passar nada de bactéria aqui. Então, ela preserva o sistema inteiro. Então, você não precisa ficar trocando toda hora, jogando fora tudo, aquela seringa caríssima. Então, vocês vão economizar nesse ponto, se for usar isso daqui. Mas, o que acontece? Às vezes, as pessoas esquecem de tirar o ar disso daqui. Olha que grave. O pessoal não tira o ar, porque é 20 centímetros só, pequenininho. Pôs lá, conectou na veia do paciente, vai esse negócio aqui, vai de ar. Só que ele vai de ar com alta pressão na injetora. Com alta pressão. Gente, vocês não sabem, eu já vi paciente parar na UTI. Aí, quando você vai olhar o exame, você vê um tanto assim, dá para ver na tomografia, o exame tanto assim de ar, que é o tamanho desse negócio, no ar, no pulmão do paciente. Olha como é grave. E às vezes você fala. Um dia eu fiquei um tempão falando num treinamento. Quando eu fui acompanhar a auxiliar fazendo, a menina estava pondo isso aqui sem tirar o ar. Então, não sei o que acontece. Então, amigos, é isso. Vamos aqui só para a gente finalizar. E o que mais aqui? Colocar proteção pumblífera para a gente se...
Ó, criança tem que colocar uma proteção para proteger as gônadas da criança, tá, gente? Tem que proteger essa regiãozinha aqui do bebezinho, de menininha, de menino também, tem que proteger, tá? Não é permitido a permanência de acompanhante na sala, mas se for uma mãe que a criança está chorando, pode deixar. Orientar quanto aos efeitos. Não. E aqui é isso. De manhã ainda deu tempo de falar de ressonância, hoje não vai dar aqui, mas só mostrando para vocês que ressonância, ó, esse tubo aqui gigante, ele é um ímã gigante. Olha aqui, isso aqui é uma cama de verdade que o pessoal entrou, esqueceu, ó, carrinho de limpeza, que esquece, entra dentro da sala. Ó, isso daqui pode matar o paciente. Eu só estou mostrando isso aqui de ressonância para vocês, só para mostrar que o contraste de ressonância é diferente do da tomo. Ó. Isso aqui é o iodo, na tabela periódica. O iodo, ele é um metal, e o não iodo, que é o gadolínio, que é o de ressonância, ele é metal. Então, um não tem nada a ver com o outro. Então, eu sou alérgica a esse, mas não sou a esse. Então, um não tem nada a ver com o outro, tá? Então, é isso que eu queria que vocês soubessem. E essa parte de ressonância aqui, só lembrando aqui para a gente finalizar, essa parte aqui de... Passar aqui rapidinho. Essa aqui é uma doença que chama fibrose sistêmica nefrótica, que o paciente que tem problema renal e faz esse contraste com base de gadolínio, dependendo do contraste, ele pode dar essa doença aqui, quando ele tem problema renal. Então, é bem importante também, tá? Mas aí, quando vocês tiverem ressonância aqui, vocês me chamam de novo. Eita, eu queria mostrar um negócio aqui para vocês, mas está difícil chegar aqui. Pronto, chegou. Gente, eu falei de manhã isso e eu quero falar para vocês também. Vocês sabem que a gente cuidar do ser humano a empatia que você tem com o ser humano é o mesmo. É a mesma coisa que do jeito que você quer que você seja tratado, é o jeito que a outra pessoa quer ser tratada. E você sabia que nós temos um círculo aqui, que a gente tem um círculo de proteção nossa? Todo mundo tem. Você viu, eu estou chegando perto dela, fui chegando de propósito, o que ela fez? Ela cruzou o braço. Por quê? Porque eu estou invadindo demais o círculo de proteção dela. E às vezes, o que acontece com a enfermagem? A gente chega... vou fazer de propósito, tá? De demonstração. A gente chega numa estupidez. Deixa eu ver sua pressão. Deixa eu ver aqui. Pegar o braço. Aí começa a bater ainda no braço aqui. Ih, tá ruim de veia aqui, tá ruim o negócio. E já vai assim. Desculpa, tá? Só fui demonstrando. Tá bom não, essa aqui. Deixa eu pegar outra. Ô fulano, vem aqui ver aqui a veia da outra. Gente, tá invadindo a vida da pessoa e a gente esquece que ele é um ser humano. E o ser humano, e se vocês observarem, né, em unidade de internação, vocês viram que ele deixa o chinelinho aqui? Esse chinelinho está marcando um território dele. E quando a gente chega, primeira coisa que a gente faz é jogar o chinelinho para o lado. Joga para lá e entra. Joga embaixo com esse chinelo atrapalhando. Pá. Ele está marcando território. Aqui é meu cantinho, por favor. Olha como é grave, como a gente esquece de cuidar do ser humano. Gente, é duro, mas a gente esquece que a gente fica tão automático, a gente esquece que o ser humano. E ele está lá sofrendo, e ele está mostrando muito sinal. A carinha dele, cruzar o braço, aquele medo, e você não pede nenhuma licença. Dona Maria, dá licença, que eu vou ver sua pressão. Maria, vou fazer isso. Falar. Ai, que chato, que agora tem um treinamento que eu tenho que falar, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Está dizendo que a menina chegou lá que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Mas não é, é um ser humano. E é você, é a empatia. Empatia é o quê? É você ter a capacidade de sentir o que o outro sente. Né? Ele está ali, podia ser você também. Então, é isso, gente. Eu queria só finalizar com isso. E para a gente lembrar que na tomografia a gente também tem que ter empatia com quem está lá. Inclusive os técnicos, tá bom? Tem empatia quando vocês forem lá.
É isso. Obrigada, viu? Um abraço para todos. Pessoal, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Alguma dúvida? Thaís, gostaria de relatar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Ficam as dúvidas, né, em relação à quantidade da dosagem. Eu mando para você por escrito. Ali no final dos slides, você mencionou que tem que proteger as gônadas do RN. Como que é essa proteção? Vocês vão pegar, boa pergunta, obrigada. Olha, vocês vão pegar um avental pumbrífero na criança e você vai cobrir, deixa exposto só a região que ela vai fazer a tomografia. Se ela vai fazer de tórax, você deixa exposto o tórax e põe o avental pumbrífero da cintura para baixo e protege as gônadazinhas dela. Se possível, se tiver um colar pumbrífero, pode colocar um aqui também na região do pescoço, para proteger a tireoide dela também, tá bom? E isso aí vocês podem fazer até para vocês. Vão precisar acompanhar e é uma pessoa, uma criança que não, ou uma senhorinha que não fica sozinha, eu tenho que ficar junto. Se protejam, gente. Se protejam, que vocês também têm que ter uma boa saúde para cuidar do outro. Então, põe o avental, põe o colar e põe o avental. Tem que ter lá, eu acho que tem, com certeza, né? Tem, né, Douglas? O Douglas sabe que tem, porque ele tem que pôr toda vez, não tem? É isso. Tem mais alguma pergunta? Na tomo não tem? Então, você já reivindica aí, ó, com a enfermeira. Já reivindica. As meninas da farmácia gostariam de perguntar alguma coisa com relação à marca que a gente usa aqui? Hoje a gente trabalha com duas marcas na farmácia. A gente tem o OptiRay, que é o que a gente usa no momento, que a gente está com dificuldades de comprar o Enetix, que é o padronizado do hospital. Mas no momento a gente está usando o OptiRay. É ótimo também. A gente usa um contraste vioral, que a gente dispensa para UTI, neo e pediatria, que é o Omnipac. Então, no momento, hoje, no hospital, a gente trabalha com essas duas marcas. Tá ótimo. A Omnipac, ela não é da marca da Gerber, né? Como o outro é da Gerber. Eu não trabalho com ele, que ele, se não me engano, é da GE, né? Da GE. E aí, assim, mas ele é um contraste muito bom. Ele engloba até para RN também, né? Para recém-nascido. Assim como o meu também é, né? O nosso também, ele cobre criança. Mas estudos na bula fala que é de 3 meses para frente. Então, como você quer englobar o RN, não que não engloba, mas assim, estudos comprovativos é só de 3 meses para frente. A nossa dúvida maior, né, na farmácia, como Silvana farmacêutica, eu acredito que seja a questão das dosagens mesmo. Porque vai que a gente tem uma prescrição de EV para um bebê recém-nascido, sendo que na bula só está escrito que os estudos foram de 2 anos para frente. Então, é realmente essa a nossa dúvida, se a gente pode fazer a dispensação ou se não. O outro, o Omnipac, né? O Omnipac você também pode fazer endovenoso. Se num caso de um RN, você pode usar ele também, tá? Pode ser ele, que ele pelo menos tem estudos fazendo em recém-nascido, tá bom? Que a gente segue a bula, né? Eu não posso falar um negócio aqui que não tá na bula, eu tenho que seguir o que tá lá. E aí depois as doses eu passo certinho para vocês quanto que pode fazer. Geralmente os radiologistas eles calculam. Quando vai fazer em bebezinho, acho que a gente tem que envolver o radiologista. Gente, envolvam o radiologista. Tem um sempre em stand-by, né, que tem que ficar. E às vezes eles se sentem meio acomodados, porque o técnico já sabe tudo de cor e a gente quer mastigar muito para os outros. A gente tem que também envolver cada profissional que estudou e naquela área dele. Eu falo, doutor, quanto é que eu vou fazer aqui na criança? Tem 5 meses. Quanto que eu vou administrar? Até pesa, sei lá, estou por fora de peso de criança. Pesa 10 quilos. 10 quilos é muito? É pouco? É muito? É muito. Eu estou falando para vocês que eu estou por fora de peso de criança. Quanto? 3,5 kg.
Então, ó, 3 quilos a criança pesa e tá aqui, ó, tem 5 meses. E aí, como que eu vou fazer? Ele tem que fazer o cálculo, ele sabe lá fazer o cálculo, mas eu vou mandar uma tabelinha para você, tá bom? É isso, tem mais alguma pergunta? Por que que eu tenho que acompanhar a paciente dentro da tomografia na hora do exame? Por quê? Ninguém vai me perguntar essa? Vocês ficaram com dúvida por quê agora? Nós tivemos na maternidade recentemente um caso, né, que então tem que existir uma pessoa especializada nisso daí. Não é, por exemplo, eu assisti a sua palestra, eu vou lá querer fazer o... Não é assim. Sim. É uma pessoa especializada que vai administrar esse contraste. Ó, então, eu estou conversando aqui com as enfermeiras aqui do hospital. A experiência que eu tenho dentro, já passei aí minha experiência para vocês, né? Eu observo que as coisas são mais eficazes quando tem uma enfermagem específica no setor, treinada para aquilo. Eu observo. Mas, às vezes, a realidade do hospital não condiz com isso. Por quê? Porque não tem muito exame. Às vezes está começando, às vezes tem uma tomografia hoje, depois vai ter outra só amanhã com contraste, depois a outra só depois de amanhã. Então, não tem um uso contínuo. Então, vão precisar, não é só vocês, eu já fui em vários hospitais que fazem a mesma forma que vocês estão fazendo, precisando da enfermagem nesse momento para descer e acompanhar os exames. Então, é ruim? Eu não gosto disso, porque, vamos supor, a minha amiga ali, como que é seu nome? A Gilmara pegou, entendeu bem. Vou usar um exemplo negativo, mas faz de conta que a Cauane não entendeu. A Gilmara entendeu e ela fez bonitinha. A Cauane não lembra. O que foi que a Eli falou mesmo? Não lembro mais de nada. Como é que mexe nessa injetora? Como é que é? Entrou no ouvido. Ou vem uma outra que nem estava aqui na palestra no dia. E vai ter que acompanhar o exame lá embaixo. O que eu tenho que fazer? Então, assim, para não ocorrer essas coisas, eu prefiro que treine, tipo assim, a Cauane vai ser a específica da tomografia. Então, ela vai saber tudo de tomo, ela vai ter o dosímetro dela, ela vai ter tudo dela, vai fazer tudo. Então, eu acho mais assim, mas nem sempre essa é a realidade do hospital. Vamos esperar aumentar, né? Que vocês estão começando agora, né? Então, começar a aumentar o fluxo, quem sabe põe uma pessoa igual tem lá no setor de hemodinâmica, né? Que tem o Douglas lá que é fixo. A Jo falou desse caso desse RN. Nós acompanhamos e assim, ele não foi em bomba, foi em bolos. Qual é a diferença por causa da pressão dele? Nós fizemos o contraste na criança, fizemos o contraste em bolos e não na bomba. E desculpa, eu não peguei. O que aconteceu depois no final? O que foi que... Foi feito o contraste na criança, só que em bolos, né? No Tá. caso, por causa da pressão da máquina que Não, foi feita em mas a bolos. sua dúvida é se é errado fazer em bolos? É Não, isso? se é certo fazer em bolos ou se a gente pode fazer também em bomba. Ó, eu acho melhor para a criança nessa idade fazer na mão, em bolos. Não usar injetora. Por quê? Porque a criança tem um volume menor, um peso menor. Você vai entrar com uma máquina que vai em alto fluxo, muito rápido, e dependendo se você não souber colocar o fluxo certo ali na veia, a veinha dela pode não aguentar, porque já é uma veinha muito fininha, muito capilarzinho ali. Então, assim, é muito minucioso. Na mão, você tem um controle melhor, na minha opinião. Eu não faria na bomba, eu faria na mão mesmo, tá? Em bolo. E bem lento, no caso. Oi? Bem lento, no caso. Não precisa ser tão lento, moderado, porque senão não vai ser tão assim. Mas o em bolos, não precisa fazer tão rápido. Faz em bolo, assim, ó, normal. Tá? Nada lentinho. Lentinho não adianta, porque a máquina corta rápido. Não, tem que ser normal.
tá? Porque o corpo dela é rápido, vai passar rapidinho aqui. Então você injeta normal aqui.